Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos cantar o hino Deus de Abraão, número 21 do nosso cenário. Ao Deus de Abraão louvai, louvas o seu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Ao rosto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma em nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu pinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, turma, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subi. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito, por ter feito
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito, por ter Amém. Meus irmãos, essa música é o Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Eu fiz essa música quando estava lá no Jardim Fontales, no começo, acho, segundo, terceiro ano, alguma coisa assim, do pastorado lá. E precisava de direção em algumas coisas, fortalecimento. E quando li esse texto, me veio também o desejo de fazer uma música. Que fosse exatamente o versículo, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. E Deus, de fato, dirigiu a minha vida e me fortaleceu ali naqueles dias. Foi algo assim incrível de Deus. Essa é a promessa do Senhor: ensinar e guiar os seus servos. Vamos orar, meus irmãos. Pedindo justamente isso, que Deus nos ensine, que Deus guie a nossa vida. Oh Deus, nós precisamos do Senhor mais do que nós imaginamos. A nossa alma, oh Deus, na tua presença se encarece, clama, se enfraquece diante da tua onipotência. E como disse teu servo no passado, Agostinho de Hipona, eu te experimentei e agora tenho fome e sede de ti. Por isso nós rogamos, ó Pai, que o Senhor mesmo satisfaça essa sede do nosso coração, que muitas vezes buscamos em coisas estranhas, aleatórias, a satisfação para a nossa alma, como se bebêssemos água suja, água de esgoto, quando nós temos águas vivas, águas que transmitem vida, águas abundantes, águas de refrigério. Ó Pai, fala conosco. Há muita confusão, Senhor, no nosso contexto. Há muito barulho e ruído,
competindo com a voz do Senhor. E por vezes, Pai, nós temos falado e pensado em outras coisas mais do que falado e pensado em Ti. Por vezes, Senhor, nós temos compartilhado tantas coisas sobre este vírus, mas não temos compartilhado Tua palavra. Que o Senhor nos coloque no lugar correto. Que o Senhor, ó Deus, nos coloque onde nós realmente devemos estar. Que o Senhor nos coloque em oração, em vigilância. Que o Senhor nos coloque, ó Pai, aos Teus pés, aprendendo a Tua palavra. Nesses dias de tantas distrações nas redes sociais, que o Senhor nos livre, ó Pai, de qualquer escravidão digital, que o Senhor nos livre de qualquer escravidão deste século, que não sejamos conformados com este século, que sejamos diferentes, ó Deus. E agora fala conosco, porque, ó Deus, o nosso coração precisa do Senhor. Aqui, ó Deus, é onde nós encontraremos o renovo. Aqui na meditação da palavra é onde nós encontraremos vida, esperança e paz. E que a igreja não desfaleça, esmoreça, nem se perca, mas permaneça em Ti. Para a Tua glória, Senhor, para a expansão do reino de Cristo e para a glória do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos expor hoje o 3 e o 4, mas vamos ler apenas o capítulo 3 e depois nós lemos alguns versos durante a exposição do capítulo 4. Êxodo capítulo 3, nós temos estes primeiros 15 minutos de oração, de louvor e depois até no máximo 10 horas a exposição. O tempo, irmãos, não importa. O que importa é se o conteúdo foi dado. Algumas pessoas às vezes falam assim, mas tinha que ser mais. Bom, se nós temos contemplado o assunto, a exposição, não vejo por que tem que ser mais, não é? Eu tenho ficado preocupado com o excesso de tempo que nós estamos ficando aí nas telas, né? Especialmente as crianças. Essa semana eu assisti uma transmissão, né? Uma palestra, digamos assim, da Julieta, falando sobre o perigo das crianças expostas. Então eu também tenho esse cuidado de não ficarmos aqui tanto tempo a ponto de ser algo assim cansativo e desgastante. Então eu vou expor o que eu tenho para expor, não estou reduzindo, não estou cortando nada, não estou deixando de falar algo, eu estou falando tudo que eu tenho que falar aqui, tá bom? Sem prejuízo do conteúdo. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça,
O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Amém. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 4 é muito rico, a gente tem que buscar aí o centro dele para encontrar aí a mensagem principal de Deus para as nossas vidas, e no caso ali para Moisés. O que se destaca nesse momento, obviamente, é a revelação de Deus, do nome de Deus, o grande eu sou.
Versículo 4, eu sou o que sou. Contudo, a revelação de Deus aqui, ela não está separada, ela não está desligada do seu povo. Isso é muito interessante, porque Deus se revela aqui em conexão com o que o seu povo está passando. Não é simplesmente uma revelação solta no ar que não tem um propósito. Pelo contrário, o que ele fala aqui é para o conforto dos seus filhos. Veja, por exemplo, no versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Se você voltar no capítulo 2, volte aí, capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, o seu clamor subiu a Deus. Olha agora o 24. Ouvindo Deus o seu gemido, exatamente o que está aqui no versículo 7, ele ouviu o gemido, o clamor. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu. O versículo 7 também diz que ele viu a aflição. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece. Então veja que atinge um nível ainda mais profundo. Ele não somente vê, num sentido assim de assistir sem se relacionar. Ele conhece, ele atenta, ele sofre com os seus filhos. Vamos ver então sobre essa revelação de Deus aqui no capítulo 3. Primeira coisa que nós observamos é que Deus é glorioso. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Bom, por que Deus fez isso? Por que Deus não chegou como ele chegou para Abraão e começou a conversar? Quando Deus usa aqui a sarça não era uma árvore tão assim agradável, né? Tanto que Isaías fala que no lugar da sarça cresceria outra árvore mais bonita. Mas a sarça, inclusive é o símbolo da nossa igreja, ela tem a beleza desta revelação de Deus, que é uma revelação em glória. Fogo. E o fogo não consumia, não parava. Tanto que Moisés ficou maravilhado. Verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E Deus se revelar a Moisés exatamente desta forma, demonstra que ele tem poder sobre todas as coisas. Demonstra que ele realmente pode destruir o Egito, se ele quiser destruir o Egito. Que ele controla todas as forças, digamos assim, os elementos, como são chamados depois, da natureza. Ele controla as águas, ele controla o fogo, ele controla o ar. Deus controla todas as coisas. Então Moisés tem um encontro com um Deus maravilhoso, que, digamos assim, extrapola qualquer lei da natureza. Como que uma sarça não se queima? Aqui nós temos as leis, a ordem, o padrão da natureza. Aqui nós temos o agir de Deus. E aí nós temos os milagres, nós temos uma sarça que não se queima, nós temos Jesus andando sobre as águas, a ressurreição acima de tudo do Senhor Jesus, porque Deus é um Deus maravilhoso. E apareceu ali para Moisés enquanto ele estava pastoreando, levando o rebanho para o lado ocidental, apareceu o anjo do Senhor. Irmãos, muitas vezes em coisas assim comuns, de repente, do nada, ou sem esperarmos,
Nós temos um grande encontro com Deus. Em algo assim comum da vida, Deus pode nos falar poderosamente. Não é algo programado, não se faz uma campanha para Deus cumprir a nossa agenda. Nós vamos vivendo na presença de Deus. E há momentos em que nós achamos assim comuns, fortuitos, quer dizer, não tem nada fora do normal. E Deus pode naquele momento ir ao nosso encontro espiritualmente falando e falar poderosamente ao nosso coração. Uma visitação do Senhor. Diz aí, apareceu-lhe o anjo do Senhor, versículo 2. E aí no 4 diz, vem do Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Então quem estava ali? Era o anjo do Senhor? Era Deus? Nós temos aqui, irmãos, Atos capítulo 7, nos diz que quem realmente falou ali era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é quem? Cristo. Mas pastor, Jesus é um anjo? Não, a palavra anjo significa mensageiro. Então, nesse sentido, ele é um anjo, ele é um mensageiro. Ele fala da parte do Senhor. Jesus, quando escreve para os pastores da igreja, diz, ao anjo da igreja em Éfeso diz tal. Então Jesus não foi criado, ele é chamado de anjo porque ele é um mensageiro, ele vem da parte do Senhor. Então quando fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso, não quer dizer que o pastor lá era tão santo a ponto de ser algo assim até angelical, celestial. Não, ele era humano. Ele era comum como os outros crentes. Não era especial, não estava mais elevado. Mas ele era o pastor da igreja, então ele conduzia o rebanho na palavra de Deus. Então por isso que ele é chamado de anjo, mensageiro, certo? Mas observe, então, diz aqui o versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor. E no 4 fala, Deus do meio da sarça. Em todo este capítulo você pode observar claramente a doutrina gloriosa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas, porque cada uma tem autoconsciência. Quando Jesus fala com o Pai, não está falando com ele mesmo, ele está falando com o Pai. Uma pessoa. Mas apenas uma natureza. E é por isso que não são 3 deuses. Ou um Deus com 3 caras, como algumas religiões colocam de uma forma meio pejorativa, né? Não, é uma natureza. Por isso que é então um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. É um Deus glorioso, meus irmãos, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que controla o fogo, que controla a sarça, que sabe onde Moisés está. Ele estava lá sozinho, de repente, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe parece identificar o conjunto dos montes ali. E Sinai, especificamente, um dos montes deste conjunto de montes, certo? Então, o Monte Sinai, quando fala monte, quando fala Horebe, então fala do conjunto ali, né, dos montes. Sinai especificamente. Aqui está falando de Horebe. Ele chegou naquela região ali. E, meus irmãos, ele teria uma grande história naquele monte, não é? O monte de Deus. O monte da revelação. O monte em que ele conheceria o Senhor face a face.
ele chegou ao monte de Deus. É como eu disse, a gente está conduzindo a nossa vida. O que Deus está fazendo? A gente nem imagina. O que Deus está fazendo neste momento? Por mais que você leia todos os jornais esta semana, eu aconselho a não fazer isso. Pelo contrário, desligar-se mais das coisas e se aprofundar mais na palavra, para não afundar em tristeza dentro da sua própria casa. Mas o que Deus está fazendo nesse momento? Ninguém sabe. Irmãos, a história de Deus na nossa vida não é um quebra-cabeça que a gente vai colocando, eu acho que agora ele está fazendo isso, depois isso, e depois aquilo outro, aí as coisas se encaixam. Você acha que José sabia o que Deus tinha para ele? Moisés estava lá então cuidando, tranquilo, do rebanho, e ele chegou ali no monte de Deus. Ele não imaginava que ele ia voltar para o Egito, e Deus faria tudo aquilo que fez, atravessar o Mar Vermelho e depois ficar exatamente neste monte, o Monte Sinai, recebendo ali a palavra de Deus e tendo um encontro real com Deus. Agora Deus iria conduzir a vida de Moisés. Deus tinha uma nova história na vida de Moisés. Não pense que é o fim. Não pense que depois disso ou daquilo tudo fica pior, como se nós estivéssemos no controle da nossa vida. Deus é Deus. E a nossa intimidade com Deus e o nosso conhecimento do próprio Deus pode crescer muito mais, como foi com Moisés. No versículo 5, nós vemos o Deus Santo. Primeiro nós vimos o Deus glorioso, agora no 5, o Deus Santo. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus no culto público, quando nós estamos reunidos em adoração, é muito importante saber quem nós somos e quem Deus é. A oração de fariseus não agrada a Deus. Jesus fala de um homem que batia no peito e falava assim: Senhor, obrigado, porque eu faço isso e aquilo. A oração dentro de si mesma é contraditória. Não sou como aquele homem lá atrás, isto e aquilo. Ele estava pensando mais em quem ele era, quem aquela pessoa era, o que ele fazia, o que aquela pessoa fazia, e os seus pensamentos sobre Deus não existiam, eram mínimos. Na verdade, ele usava a espiritualidade para se massagear, para massagear o seu próprio ego. Uma religião voltada para si e não para a glória de Deus. Ou seja, nós não podemos nos apresentar na presença do Senhor em culto público, em adoração, dizendo assim: eu estou aqui porque eu sou muito obediente, eu sou muito bom, eu sou muito determinado. E a minha adoração é melhor do que aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, e começa a julgar para se sentir melhor. Nós estamos na presença do Deus vivo e santo, o Deus glorioso. Imagina o choque de Moisés. Primeiro vem daquela sarça, mas como que a sarça não se queima? É um fogo numa sarça. A sarça queimaria rapidamente naquela região, mas não se queima. Depois ele chega perto e Deus chama ele: Moisés, Moisés. Moisés diz: eis-me aqui. Num susto, né? Certamente, porque esse eis-me aqui de Moisés não foi tão eis-me aqui, né?
Que depois Deus chamou ele e falou: Senhor, tudo bem, mas envia outro que eu acho que é melhor. Então não é um eis-me aqui no sentido de tanta prontidão, foi mais um susto, né? Eis-me aqui. Quando ele chega, então, Deus já quer conscientizar Moisés de que ele precisa confessar o seu pecado. Moisés, antes de tudo, tira a sandália dos pés. Quando um anjo vai anunciar algo para alguém na Bíblia, esse anjo não santifica o lugar em que ele está. Em nenhum lugar você vai ver um anjo dizendo: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás agora é santo, porque eu estou aqui. Não, nenhum anjo santifica o lugar assim. Mas a presença de Deus, sim. Meu irmão, como você se apresenta diante de Deus no culto? Como que você chega na casa de Deus? Pare de conversar no culto também. Desligue o celular, deixe no carro, depois você pega aquilo. Pare de olhar, pare de se preocupar se seu time ganhou ou não. É a sua alma que vai perder, isso sim. Se São Paulo, Palmeiras, Corinthians ganhar ou perder, pouco importa. Agora, se você ficar ligado nisso no domingo, a sua alma perde. Não chegue assim, sabe? Rindo, aí chega cumprimentando todo mundo. O culto está acontecendo já, chegou atrasado, o que é falta de respeito com Deus também. Às vezes leva alguma outra coisa que não tem nada a ver com o momento do culto. Deus merece toda a nossa reverência, a nossa postura adequada diante de Deus. Como é a nossa postura diante de uma autoridade qualquer? Multiplica isso por milhares e milhares e milhares de vezes. Essa é a postura que deveríamos ter diante de Deus. Irmãos, pregador não é palhaço que está ali para entreter o povo. O povo de Deus não é um auditório que está assistindo alguém, que está avaliando. Não, nós estamos na presença do Deus vivo. Como aqui o povo de Israel estava diante de Deus no Monte Sinai. Por isso que não é momento de piada, de gargalhada, de ficar passeando, conversando. Não é um momento de se mostrar, ninguém tem que aparecer, ninguém. Dançar, gritar, não, nós estamos na presença do Deus vivo. Aí você imagina o quanto Deus tem sido desonrado pela igreja evangélica brasileira. De vez em quando eu vou pregar em outras igrejas, agora parei, viu? Parei de ficar aceitando convite, até porque eu não vejo muito sentido em pregar em outra igreja. Eu quero pregar para o povo que eu pastoreio, né? Mas às vezes é um amigo e tal, é do presbitério, eu acho que faz sentido. Agora ficar pregando assim como se fosse, eu não gosto, sinceramente não gosto, não critico quem faz, mas eu particularmente não vejo sentido. Mas às vezes eu vou em certas igrejas, não sei, eu tenho vontade de ir embora. Eu tenho vontade de ir embora. Não vou porque eu acho que isso é uma coisa que piora a situação. Você não consegue
adorar, porque o baterista parece que está extravasando ali. Parece que o estresse da semana, ele está aliviando ali na bateria, ele está batendo literalmente na bateria. Testemunho com choradeira, o povo chorando lá, chorando, contando história, contando o que aconteceu na semana. E a palavra de Deus? Porque na igreja ninguém quer saber o que aconteceu na semana de alguém. Quer ouvir o que Deus disse aqui na palavra. Pequenos grupos, quer testemunhar, tá tudo bem. Agora, igreja, culto, palavra, nós queremos ouvir Deus falar. Deus. Batendo palma, já fui igreja que bate palma, nossa. Isso tira, meus irmãos, a consciência da santidade e da glória de Deus. Aquela poluição visual na frente da igreja. Seria melhor se víssemos o púlpito. Ou seja, como João Calvino falava, né, o púlpito é o cetro de Deus pelo qual ele governa a sua igreja. Púlpito entende-se palavra. Por que eu me estendi nessa aplicação? Para nós termos mais cuidado quando nos aproximamos de Deus no culto. Estamos sem, né? Culto público de adoração. Aliás, não é a mesma coisa, viu, irmãos? O culto público de adoração, o culto em casa, tá? São coisas diferentes, né? Deveria ser óbvio isso. É claro que eu não vou colocar um terno ali para adorar a Deus em casa. Agora aqui é outra coisa. Não tem uma aplicação direta. Mas agora que nós estamos sem esse culto público, vamos pensar como nós agíamos. É um privilégio estar na presença de Deus e não um peso. Jamais deveríamos ter pensado, eu queria estar em outro lugar. Deveríamos falar como Davi, este lugar é melhor do que qualquer outro. Tem sido duro para você? Pastor, tem sido. Domingo de manhã, como eu queria estar na igreja. Domingo à noite, amém, tem que ser duro mesmo, porque a gente sente falta daquilo que ama. Agora, se alguém está gostando de ficar em casa e ouvir, duvido que seja cristão verdadeiro. Sem a comunhão dos crentes, que é o corpo de Cristo. Então, se você ama a Cristo, você ama os crentes, porque os crentes são o corpo de Cristo. Tira a sandália dos pés. Chegamos na igreja, vamos acalmar o coração, agora estamos aqui na casa do Senhor. Vamos pensar em Deus, vamos nos voltar para isso, nesse sentido. Vamos ouvir atentamente, ficar quietos na presença do Senhor. Vamos ensinar aos nossos filhos essa reverência. As crianças são agitadas, mas elas vão aprendendo. Agora, não estou falando de criança, das dificuldades que alguns têm com as crianças e tal, mas eles vão aprendendo. Estou falando de adulto. De adulto. Tira sandália dos pés. Como é bom quando nós estamos, meus irmãos, no momento de adoração, culto público. Você sente fortemente a presença de Deus ali naquele lugar e você sente que o povo de Deus realmente está ali na presença do Senhor. Eles estão reverentes porque sabem que o lugar é santo, que o momento é santo, que a palavra é santa. Eles estão ali inclinados a ouvir a palavra do Senhor, submissos a Deus. Isso agrada o Senhor. Deus é um Deus santo. Louvado seja o Senhor, porque Ele é fiel. Mais uma vez Ele fala: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meus irmãos, eu falo com muita tristeza. Certa vez, um rapaz,
Ele tinha um pai assim, um tanto complicado, né? Em vários sentidos. E ele diz o seguinte: eu não quero servir o Deus do meu pai. Ele estava errado? Ele estava errado. Mas ele carregava uma lembrança negativa do que significa servir o Deus do Pai. O que os nossos filhos pensam sobre Deus olhando e a partir da nossa vida? Olha só, quando Moisés ouve isso aqui: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, isso tem um peso. Isso tem um peso favorável. Isso tem um peso santificador. Porque Deus é fiel. Deus está dizendo aqui: olha, tem uma aliança com o meu povo, que está percorrendo aí Abraão, Isaac, Jacó. Diante disso, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quando Deus fala, quando Deus se manifesta, quando Deus se revela, o nosso coração teme. Meu irmão, diante da palavra e diante do culto público especialmente, a ação de Deus tem um impacto no nosso coração. Tem um impacto. Deus é fiel às suas promessas. Louvado seja o Senhor, porque Ele é também compassivo. Versículo 7. Ele vê a aflição, Ele ouve o clamor, Ele conhece o sofrimento. Ninguém merece nada, mas Deus é compassivo. Deus é cheio de amor. E por ser assim, Ele nos liberta. Descia a fim de livrá-lo. Agarre essa promessa, porque Deus pode livrar o seu povo. Nós, nas mãos dos homens, de qualquer homem deste mundo, estaremos numa condição ruim. Não importa partido, não importa nada. Nas mãos dos homens nós estamos numa situação ruim. Agora, nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Não expostos à vontade dos homens. Nós estamos nas mãos de Deus. Descia a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir. Deus é um Deus libertador. Um Deus que redime, tira da escravidão e leva para a terra prometida. Um Deus justo, porque Ele vê o que o seu povo está passando. A justiça vem de Deus. A vingança vem de Deus. Deus é sustentador. Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É a nossa pergunta: quem sou eu para fazer isto? Quem sou eu para falar aquilo? Qual que é o problema dessa pergunta? Ela está focada no homem. E Deus não diz: Moisés, você teve uma larga educação no Egito. Moisés, eu confio em você, Moisés. Deus diz: eu serei contigo. Porque Moisés, ele mesmo não consegue, não está apto. Então, diante disso, quem sou eu? É como se Deus dissesse: Moisés, pouco importa quem você é, no sentido da sua capacidade, da sua formação, o que você sabe, o que você não sabe fazer, se você sabe falar ou não sabe falar. Moisés, o que importa é isso: eu serei contigo. Já disse isso, essa é a grande promessa para quem deseja fazer a obra. Eu serei contigo. O Deus eterno, o grande eu sou o que sou. A palavra que Deus revela aqui com respeito ao seu nome, nós não sabemos qual é o nome de Deus exatamente. Jeová
pegaram algumas vogais, porque o texto hebraico antigo era escrito sem vogais. Então pegaram as vogais de Adonai, colocaram ali no chamado tetragrama essas consoantes, e aí deu algo parecido, semelhante a Jeová. Não sabemos se é Jeová, Yavé, Yehová, não sabemos qual é. Quando o judeu chega no nome de Deus por reverência, ele tem medo de falar o nome de Deus em vão, ele fala Adonai. Mas este nome pessoal de Deus, Yavé, vamos falar este, Yavé, ele está ligado na sua raiz ao verbo ser, ou seja, aquele que é. Eu sou o que sou. Isso indica a eternidade de Deus. Isso indica a glória de Deus. Isso indica que Deus é nele mesmo. Eu existo. Você existe. Esse celular existe. Deus simplesmente é. Ou seja, Deus não entra nas nossas categorias. Ele não está preso, ele não está limitado a nada. Moisés, eu sou. Isso indica também que Deus não pode ser definido. Porque a definição carrega uma certa limitação. Quando você define, você está procurando uma limitação. Quem pode definir Deus de uma forma assim, limitar? Ninguém. Deus exaltado, versículo 15. Deus enviou a vós outros. Deus presente, versículo 16 a 18. Um Deus que conhece o seu povo, um Deus que está com o seu povo. Deus não nos abandonou, Deus não abandonou você. Agora que Deus está testando a nossa fé, vamos aprovar. Sejamos aprovados. Deus não nos abandonou. Um Deus altíssimo e soberano que ele faz com Faraó o que ele bem tem de fazer. Quem diria que Faraó passaria por tudo isso? Mas Deus é altíssimo. Seu povo despojaria os egípcios depois. Ele endureceria o coração de Faraó, que já era duro, né? Agora seria endurecido ainda mais, tornaria mais tolo ainda. Estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Deus seria glorificado no Egito. Ai, que pena que aconteceu isso no Egito, que pena, mas Deus foi glorificado nisso aí. E aí o Deus Todo-Poderoso, quando Moisés fica ali relutando, mas e se alguém falar o Senhor não te apareceu? Capítulo 4, versículo 1. Parece criança, né, irmãos? A gente parece criança. Porque quando a criança fala assim, pai, mãe, posso fazer isso? Não pode. Aí a criança fala, mas tal. Não, filho, porque isso aqui. Não, mas Moisés, vai e fala a Faraó, estarei contigo, vou te usar, vou fazer prodígios. Mas e se alguém perguntar o seu nome? Aí Deus fala o nome, Deus confirma tudo novamente. Mas e se eles falarem assim, o Senhor não te apareceu? Não parece a gente? E se eu pegar esse vírus? E se eu perder o emprego? E se isso acontecer? Tudo isso vem, é normal. Agora, não resolver essas coisas na presença de Deus, aí é um problema. E se? Eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés já imagina o pior, sabe a pessoa imaginar o pior? Não vai conseguir, não vai sobrar nada, vai ser uma desgraça.
o Brasil vai apodrecer. A pessoa já pensa o pior cenário possível é o que a pessoa se encaixa ali. Toma cuidado com isso. Deus diz, Moisés, o que você tem na mão? Veja que Deus vai usar o que Moisés tem na mão. Nós temos só 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Deus, isso alimenta uma multidão. Eu sou só isso. Deus vai usar isso para a glória dele. Um cajado que se transforma em cobra, a lepra, ele põe a mão e depois fica purificado, e o Nilo, que Deus atingiu ali, transformou em sangue. Diante de tudo isso, Moisés fez essas coisas. Ele viu já ali. O que ele fala? Não, tá bom, então vamos lá. Vamos fazer, vamos enfrentar. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Diante dessa palavra de Deus, o que a gente esperava? Moisés dizia, não, tá bom, então agora eu vou. O Senhor me deu essa promessa, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me destravar aqui para falar, então agora eu vou. Versículo 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Tudo bem, Senhor, eu sei, é uma missão, é importante, mas envia outro. Irmãos, quando Deus chama, Ele não está perguntando, Ele não está convidando, é um chamado. Quando Deus me chamou para o ministério, eu nunca tive uma personalidade adequada ao ministério. Eu falo isso aqui com uma certa vergonha até, mas é para a glória de Deus. É Deus quem faz o ministro. Eu quis ser pastor? Não é exatamente o que eu quis, é Deus que me chamou. Agora, agradeço por esse privilégio, por esta honra, considero uma honra diante de Deus. Agora, não é uma coisa que eu quis. O ministério tem um lado pesado. Tem momento que a gente definha até na presença de Deus. Se pudesse escolher outras coisas, em certos momentos, nós teríamos a tentação de ir. Mas quem somos nós para abandonar a mochila no canto e sair da batalha? Deus quer você ali, permaneça. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Como essa relutância até este momento, Moisés? Mas Deus é paciente, irmão. Deus permitiu que tivesse do lado de Moisés Arão. Não é Arão, levita, teu irmão? Então ele vai falar. Você vai, mas ele vai falar por você. Como Deus é paciente, não é? A gente já teria matado Moisés, então vou pegar outro aqui. Chega de Moisés, chega de ficar insistindo com esse homem. Não, ele pega, então Arão vai com você, Moisés. Deus fica irado, mas ele não perde o controle. Por isso que não é uma ira igual a nossa. Ele age de uma forma sensata e paciente ainda, mesmo na ira, na indignação justa. Versículo 17. Toma, pois, este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais. Deus paciente, Deus honrado, porque Moisés obedeceu. Deus confrontador, porque chegou ali para Moisés e disse, olha, fala para Moisés, fala para Faraó, ou seja, fala para que Arão diga a Faraó, deixa ir meu filho para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus é justo. E quando Moisés, então,
está de caminho numa estalagem, um lugar de descanso, o Senhor o encontra e o quer matar. Porque ele não havia, essa é a melhor explicação, né? Ele não havia circuncidado o seu filho. Moisés estava relutante. Essa demora em circuncidar o seu filho não agradou a Deus. E o Senhor veio ali para matar. Mas o Senhor sabia que Zípora tomaria a atitude de circuncidar o seu filho. E o Senhor então não o matou. Mas essa pressão de Deus é como se dissesse para Moisés: Moisés, vamos abraçar a obra, vamos obedecer ou não vamos obedecer, Moisés? Você vai me obedecer, você vai cumprir os meus mandamentos ou não? Você será o meu servo, você será completamente meu ou não? Porque Deus é digno. O povo creu quando Moisés chegou e fez esses sinais e falou, o povo creu, se inclinou e adorou. Diante do que Deus faz, diante do que Deus se revela, o povo de Deus adora. Como está a sua vida de adoração? O povo se inclinou, o povo creu, o povo se alegrou. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram em pedras para matar Jesus, porque ele disse isso, claramente se identificando como Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso general, Ele tem um propósito para a nossa vida. Não vamos fugir, pelo contrário, vamos dizer: Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar, como diz o hino, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó grande eu sou, obrigado porque Tu és o Deus da glória, um Deus glorioso, altíssimo, soberano, tremendo, tremendo, um Deus pessoal. E sentimos alívio em pensar também um Deus de graça, um Deus perdoador, um Deus compassivo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eleva os nossos pensamentos para que a nossa meditação seja sobre o Teu ser. Que Jesus Cristo tem toda a autoridade sobre céus e terra. Tem a igreja em suas mãos. Ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele que, diferente de Moisés, não ficou ali relutante, mas disse nos dias da sua encarnação: agrada-me fazer, ó Deus, a tua vontade. Senhor, trabalha em nós como o Senhor trabalhou com Moisés, como o Senhor trabalhou no coração de Moisés. Restaura, Senhor, o nosso ministério, restaura a obra, restaura, Senhor, o nosso serviço, seja qual for, e tira de nós a covardia, o medo, a relutância, ficar declinando, ficar rejeitando o trabalho por causa do conforto de casa, ou por causa de desculpas que muitas vezes nós damos: eu estou cansado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém.